Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Avelina, sou terapeuta de reprocessamento generativo, TRG, e quero falar um pouquinho sobre a maneira como eu trabalho e também a importância da terapia na vida das pessoas e como a nossa mente nos sabota, né? Muitas vezes, viu? Para a gente ficar atenta sobre as coisas que a gente pensa, aquilo que você atrai para você, e sobre situações de looping, né, de repetição, situações onde você está parada aqui, que você deveria ter chegado aqui e não conseguiu, né, porque está congelada nessa emoção, está congelada nessa situação, nesse trauma que aconteceu. Então, por isso acontece sempre esse looping, né, de repetição de casos, de situações, de histórias, de vida, e que são desagradáveis, tristes. A gente quer evoluir, a gente quer chegar aonde a gente tem que chegar. Mas quando você sofre um trauma, um impacto de um trauma, de uma decepção, uma dor, qualquer situação que foi muito impactante na sua vida, que gerou um trauma para você, então ali isso é muito complicado quando você não consegue lidar com essa situação, quando você não entende o porquê que a sua vida não anda. Então, como é importante as terapias, independente se você vai fazer com um terapeuta, com um psicólogo ou com um psiquiatra, o importante é que você busque ajuda, que você vai atrás de sair dessa situação que não está boa, que não está legal e que está te fazendo sofrer. E assim, eu sempre, quando gravo os meus vídeos, eu tô sempre falando, né, que as minhas terapias são de reprocessamento generativo. Generativo porque não tem gênero, porque a gente não trabalha só com uma situação, digamos que só com relacionamento, com casais, ou as minhas terapias são para mulheres, ou eu lido só com depressão. Não, a gente trabalha com o que tem a ver com as suas emoções, o que te causa dor, o que tem a ver com trauma, bloqueios. É para isso que serve as terapias, né? Para estar ajudando as pessoas sair dessas situações de repetição, de looping e de dores emocionais. Então a gente faz as terapias, né, para poder estar ajudando a pessoa para estar lidando com essas situações difíceis, né, de paralisação e de forte impacto. E como eu falo sempre, terapias de reprocessamento, e o reprocessamento são 5 etapas, né, que a gente faz no processo das sessões de terapia. Primeiro a gente trabalha o cronológico, né, que é toda a infância, né, da idade da infância até a idade, se você tiver 50, 60, 15, 12, 8, independente da idade. A gente vai reprocessar, fazer o cronológico em toda, né, essa etapa da sua vida, do seu 0 até a idade que você tem. Só que nesse processo de reprocessamento, a gente vai fazendo por etapas. A gente faz tudo junto, que talvez a pessoa nem percebe que está fazendo ali tudo junto, mas a gente costuma fazer tudo junto, só que uma parte por vez. Primeiro a gente reprocessa a sua infância, da sua infância até a sua idade atual, né? Vai por etapas, vai depender de como a pessoa está reagindo, como está sendo a sessão de terapia, como está sendo o desenvolvimento desse cliente, né? E aí depois de limpar essa parte, aí vem a parte do somático. São 5 partes, é o cronológico, o somático, o temático, o pior futuro que a pessoa imagina e tem medo que aconteça na vida dela, e a potencialização, que é o final de tudo, que é a chave mestra para poder a pessoa ficar forte depois que você fazer todo o reprocessamento, né? E o cronológico, como eu já falei, toda a infância até a idade atual. Aí vem o temático, os temas, aí eu vou anotando enquanto faz o reprocessamento, quais foram os temas que a pessoa trouxe no reprocessamento da terapia, na sessão, mais impactante da vida desse cliente.
E aí a gente vai, depois que terminar o cronológico, a gente vai pegar essas etapas que foram difíceis. Vamos trabalhar uma por uma. Às vezes uma sessão consegue, às vezes não. Vai depender do desenvolvimento, do impacto que causou, que foi essas situações na vida desse cliente. E aí depois do temático, a gente vai para o somático, que são aquelas pessoas que somatizam muito aquela situação dolorosa. Então, é através do somático que as pessoas acabam vivendo os loopings da vida, as repetições, porque você somatiza tanto aquela situação pelo fato de ter medo, pelo fato de ter sido muito doloroso, né? Então a pessoa somatiza muito pela decepção, pelo orgulho. Então assim, tem toda uma situação que faz com que a pessoa somatiza muito. E ali naquela fase da somatização, de você ficar somatizando, poxa vida, por que fulano fez isso comigo? Eu não merecia, eu sempre fui uma pessoa legal, ou nossa, eu não esperava isso, ou sabe? E ali você vai somatizando, você vai pensando, e aquilo ali no futuro te traz doenças para o seu corpo físico, te traz, acaba causando muitas vezes tireoide, né? Ou você prender demais, remoer demais, acaba também trazendo problemas respiratórios, um câncer, porque você está matando a célula do seu corpo enquanto você fica nessa repetição, né? Porque ali é muita dor, né? E sempre essas situações acontecem com pessoas, vêm de pessoas que a gente não espera, sempre de pessoas próximas, de pessoas que a gente confia. Então assim, é muito duro a gente lidar com essas situações e com essas dores. Por isso, a importância da terapia na vida das pessoas e desse cliente, né, que estiver precisando de estar fazendo a terapia. E assim, e a importância de você... Aí depois do somático, né, a gente vai pro temático, pro futuro, o pior futuro que a pessoa tem medo que aconteça. Eu tenho medo de abrir um negócio, de fazer algo, de mudar de cidade e não for aquilo que eu esperava e dá tudo errado. Então a gente trabalha isso na pessoa. Vamos lá para o seu futuro, para essa situação trágica, né, de tudo isso, de você querer fazer algo e que tudo deu errado. Então você já vai sentir a dor desde já tá se preparando, porque se por acaso essa situação você acontecer, de você abrir um negócio, ou você viajou, você mudou de cidade, você buscou algo e deu tudo errado, então você já está com sua mente preparada, então você não vai sofrer aquele impacto que seria muito forte, já não vai ter toda aquela força, porque você já trabalhou o seu mental, então você vai saber lidar com aquela situação e já vai encontrar uma saída para você sair daquela situação que está ruim. Porque assim, muitas vezes, igual voltando à história da somatização, como é horrível, porque quando você fica muito vibrando no negativo, na somatização, naquela situação que deu errado, né, na sua vida, ou então algo que aconteceu, que foi aquele impacto forte, que você congela ali naquela situação, que você cria aquele bloqueio, aquela resistência, você tem medo de ir adiante, você tem medo de fazer algo, você tem medo de... Porque eu já passei por aquela situação, eu sei que foi doloroso. Então, como o nosso inconsciente, para ele não existe passado e nem o futuro. Para ele tudo é aqui, é o agora, é o hoje, é o presente. Tanto é que quando nos reprocessamentos, que a gente está reprocessando a pessoa, e que você vai, digamos, na infância, uma situação dolorosa que aconteceu na sua infância. Quando eu estou reprocessando você hoje, quando você vai lá buscar essa memória, você sente todo o impacto da dor, da tristeza, da decepção, e ali você sofre como se você estivesse lá naquele passado. Então, para nossa mente, é aqui. Então, você sente tudo. Por isso a importância do reprocessamento, das terapias, para você saber lidar com essa situação difícil quando por acaso acontecer. Ou para você sair desse loop, para você sair desse ciclo dessa prisão que a gente acaba se aprisionando nessa situação por ter medo de ir adiante, de eu sofrer aquilo novamente. E para nos proteger disso, a nossa mente
Que às vezes tem situações que quando você era criança, você nem lembra mais, mas a sua mente, o seu subconsciente lembra. Então muitas vezes você quer fazer algo e às vezes você fica com aquele medo, não sabe de onde que vem aquele medo, ou você talvez nem lembra mais daquela situação que ocorreu, mas como a sua mente lembra, aí ela fica te prendendo para você não conseguir, não ter coragem de dar aquele passo de ir adiante. Então, e quando você faz o reprocessamento, quando você se conhece daquela situação, que quando a gente reprocessa, que você vai lá buscar, então você trabalha tudo aquilo. Então, assim, isso não vai mais te aprisionar. Essa situação que foi de impacto dolorosa, forte para você e que está te impedindo de chegar adiante, que você está congelado aqui neste ponto, só que era para você estar aqui. Só que você não conseguiu chegar aqui porque você está congelado aqui. E por isso que volta sempre você está vivendo situações parecidas neste local aqui. E quando você faz sessão de terapia, que você descobre aonde é que está a sua dor, o seu bloqueio, aonde está o congelamento, que você trabalha ele, aí sim você consegue dar passos em direção aonde você queria chegar, que era aqui. E aí a sua vida consegue ir adiante. Por isso a importância, gente, eu falo sempre, faz uma terapia, não tá legal, tá difícil, faz a terapia. E quando a gente faz também, eu já falei, né, do pior futuro, e aí vem a potencialização, que a gente vai trabalhar na pessoa o futuro, aquele futuro dos sonhos, o que você sonha para você. Vamos trabalhar a mente nisso. E ali a gente faz com que a pessoa vai, né, como eu já falei que a nossa mente ela é atemporal, né, ela assim, tudo é hoje. Então, se eu peço para você criar essa imagem do que você quer para o seu futuro, né? Lá, você vivendo, atingindo seus objetivos, vivendo as suas glórias, tendo as suas conquistas em mão, e ali você trabalha, você vai potencializando isso dentro de você, esse desejo, e isso cria meios, faz com que você crie meios. Deus coloca pessoas no caminho, situações que vai te levar a chegar lá, porque você está atraindo, porque a gente atrai, né? A gente é como um imã, né? Nós somos energia, como eu sempre já falei. Então, assim, é muito importante que a gente busca e a gente trabalha essa potencialização para isso. Sinta, vibra, você tendo aquilo que você quer, você chegando aonde você quer chegar, para você poder criar meios para você atingir o seu objetivo. E ali, quando você termina essa sessão, você tá leve, você é como se você sentisse. Só que claro que a gente tem que trabalhar e trabalhar pesado, a gente tem que buscar mesmo, porque nada cai do céu, nada é fácil, né? Só que também não é tão difícil desde que a gente dá os primeiros passos, né? Para que as coisas possam estar acontecendo. E assim, depois também eu quero contar uma historinha, eu sempre gosto de contar uma história para estar ilustrando a respeito da mente, das pegadinhas da nossa mente. Como que a nossa mente, né, até pelo fato de nos proteger, muitas vezes prega muitas peças e nos impede de ser feliz, né, por causa dos medos, né, por causa daquilo que é daquela vozinha que a gente ouve, que muitas vezes ela sim tá certa, nos dá muitos livramentos, né? Mas também como tem aquela outra vozinha que a gente ouve, que a gente não consegue ter esse diferenciado e que também nos impede de ser feliz. Então vou contar essa historinha aqui para dar essa ilustrada aqui para vocês a respeito. Bom, e a história foi o seguinte: um casal, né? Independente de ser casado, namorado, olha como a nossa mente muitas vezes nos sabota, e outras situações também faz com que a gente crie situações que seria desnecessário se a gente tivesse o discernimento, né, da mulher sábia, de plantar aquela duvidazinha na gente quando aquela mente fala com certeza que é aquilo, para fazer com que a gente tenha o hábito, né, de questionar se aquilo que eu estou pensando é verdade ou não é. E você se permite pensar, mas será que é verdade? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Né? Porque muitas vezes, por situações bobas,
relacionamento acaba, pessoas que poderiam estar felizes, né? Não tá, ou um encontro que poderia ser aquele encontro acaba por causa de uma bobeira, não acontecendo, simplesmente pelo fato de você acreditar, né, muitas vezes em situações de coisas que você pensou e não quis autoavaliar esse pensamento, como se, será que é verdade? Será que a pessoa teve coragem de fazer isso comigo? Né? Então é muito importante a gente nos questionar os nossos pensamentos. Mas vamos lá, a historinha. Então, nesse relacionamento, era um relacionamento de um casal, independente de ser casado ou namorado, né? Mas eu vou colocar de um namoro, para ficar mais prático. E assim, o casal, a namorada ou a esposa ligou para o marido ou o namorado, né? Só que ele no momento não pôde atender e ele não atendeu. Pelo fato dele não ter atendido, ela ficou meio assim, não gostou muito, mas tudo bem. Ligou novamente, não atendeu, mandou mensagem, a mensagem não foi visualizada, e isso foi deixando ela, começou a ficar chateada, começou a ficar com os pensamentos negativos, né? Que aí veio um monte de coisa na cabeça. Começou a pensar, nossa, por que ele não me atendeu? Então quer dizer que lá onde ele está, o que ele está fazendo é melhor do que estar comigo? É melhor do que ele falar comigo? Por que ele não visualizou minha mensagem? E ali realmente vai pregando cada vez mais peça, né? E vai aquela vozinha que fica sempre alimentando, né? Isso, né? Porque, e ali a pessoa fica nessa, e a pessoa lá só não atendeu. Se for no trabalho porque não deu para atender, estava ocupada, ou talvez se estava com os amigos, não deu para atender, ou estava no futebol, talvez o celular estava afastado, não deu para a pessoa atender. E foi só isso, a pessoa não estava fazendo nada de mal, nada de errado, mas a moça cá ficou imaginando mil coisas, né? E já estava brava, já esperando assim quando ele chegasse, vou falar um monte, né? Nós mulheres somos assim quando tá brava. E nessa situação, né? Quando a pessoa retornou o telefone, viu que estava lá, ligou, a pessoa já estava ali brava. Quando me ligar, não vou atender. E o que aconteceu? A pessoa ligou, não atendeu. Não deu oportunidade do outro explicar, né? Aí a pessoa vai lá, né? O marido, o namorado, comprou umas flores, uma caixa de bombom talvez, ou talvez não trouxe nada, mas veio. E ao bater na porta, né? A ela já abriu com a cara daquele jeito, né? Com raiva, nervosa, né? E já... Aí o cara, o rapaz, a moça, o rapaz, o marido ali, o namorado, se aproxima para dar um beijinho ali, né? Ela com raiva vira o rosto. E ele vai dar na bochecha. E aí o que ela faz? Já começa a pensar. Nossa, tá vendo que ele tava fazendo algo de errado? Ele nem me beijou na boca. Ele beijou na minha bochecha. E isso vai fazer com que... E aí, ele, pelo fato dela ter virado o rosto, não ter deixado ele ter dado um beijinho na boca, o selinho na boca, ele já ficou meio assim, né? Quis se explicar, não quis ouvir. Ficou aquele clima horrível, né? Ele tentou puxar alguns assuntos, ela toda brava, ele ficou chateado. Vou embora. Ela com orgulho, tá? Pode ir. Pronto, acabou aquela noite que poderia ter sido maravilhosa, rendido momentos agradáveis, por causa de uma simples situação que ela quem criou, né? A mente dela, e rolou tudo isso. O que poderia ser diferente quando você se dá a oportunidade de questionar os seus pensamentos, que ele pode estar errado e que isso pode não estar acontecendo. Olha como a cena poderia ter sido diferente. Ela estava brava, chateada, rolou tudo aquilo que eu já falei. Só que ao abrir a porta quando ele chegou, mesmo ela chateada, com dúvidas, né, os maus pensamentos lá, ele foi para dar o beijinho, mesmo chateada, ela deixou. Deu o beijinho, ele entrou,
Sentaram, conversaram, ele se explicou. E ele, pelo fato dela ter dado a chance da dúvida, do pensamento dela tá errado, né? E ela ter deixado que ele desse o selinho, aquilo ali, ela não alimentou a dúvida quando ela deixou ele dar o selinho, porque se ela não tivesse deixado ele desse na bochecha, ela ia pensar que é porque então tinha algo de errado mesmo, mas ela por ter deixado viu que não tem nada de errado. Aquela vozinha se pode ser verdade ou não. Não tomar decisões precipitadas, né, para não estar estragando um relacionamento, para não estar estragando aquele momento, né, e vocês poderem ficar bem, felizes e ter momentos super agradáveis e a noite não ser estragada, né? É muito importante tudo isso. E assim, muitas vezes essas pessoas que têm tanta dúvida, tanto medo dessas situações, é por causa de coisas, situações que essa pessoa já passou na vida. Então assim, ela já tem trauma, já tem medo, ela sabe, às vezes em muitas situações da vida dessa pessoa, muita coisa foi tirada dela. Então assim, aí acaba tornando essa pessoa com muito apego, né? E com muita insegurança. Não é nem porque a pessoa quer. Por isso a importância de se reconhecer fazendo as sessões de terapia, buscando a terapia, buscando ajuda, sabe? Como que eu posso estar lidando com essa situação? Como é que eu posso sair disso? Como é que eu posso, sabe? Porque quem está na situação sofre muito. E é um sofrimento que tem como você se livrar, tem como você saber lidar, tá bom? Para quem gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, certo? E compartilha com aquelas pessoas que você acha que esse vídeo pode estar fazendo a diferença na vida dela. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, dúvidas, perguntas que eu posso estar respondendo para vocês. Então, bye!